Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre transitividade verbal, verbo transitivo, verbo intransitivo. Observem então essas orações aqui no quadro. Primeiro eu vou dividir, uma oração é dividida em sujeito e predicado, ela é dividida, não, ela é formada por sujeito e predicado. Como nós vamos só trabalhar com o predicado, porque os verbos se encontram no predicado, eu vou dividir o sujeito e vou ficar somente com o predicado, ok? Então vamos lá. Amélia é sujeito, dinheiro é sujeito, filhotes é sujeito, eu é sujeito, elas é sujeito, a secretária é sujeito. O resto é a parte que nós da frase que nós vamos analisar. Sumiu é verbo. Nasceram é verbo, achei é verbo, tá? Necessitam é verbo e deu é verbo, ok? O que vocês podem observar aqui? Alguns verbos receberam um ponto final logo após ele. Por quê? Porque são verbos que não estão pedindo nenhum objeto, nenhum complemento. São verbos que têm sentido próprio ele mesmo, eles mesmos têm sentido completo. Então vamos ver, outros não. Não dá para você colocar um ponto final. É aí que está a transitividade ou não do verbo, ok? Então, por exemplo, o verbo chorou, a gente nota que ele sozinho já tem sentido. A Amélia chorou, nada se precisa falar além disso. O dinheiro sumiu, os filhotes nasceram. Tá? Então são verbos que não pedem nenhuma palavra, não transitam atrás de palavra nenhuma. São verbos intransitivos. Verbo intransitivo. O que significa transitar? Transitar é ir além, é andar, né? Então o verbo intransitivo, que é o contrário de transitivo, é aquele que não precisa ir além à procura de um complemento para ajudar a sua comunicação, no seu significado. Então, Amélia chorou é um verbo intransitivo. Porque a gente já viu que ele pode receber um final, um ponto final, porque ele não pede nenhum complemento, ele é completo. Tá? O dinheiro sumiu é um verbo intransitivo. Intransitivo é aquele verbo que dá para a gente colocar um ponto final logo após ele, porque é um verbo que tem sentido completo, não precisa de nenhum outro complemento. Depois eu volto para falar do verbo intransitivo, vamos dar continuidade. Já que eu achei, eu não consigo colocar um ponto final, tá? Por quê? Porque ele vai transitar à procura de um complemento para ficar com um sentido mais completo. Então é um verbo transitivo. Ele transita atrás de uma palavra, de um objeto para complementá-lo. Elas necessitam de ajuda, mesma coisa aqui. Esse verbo aqui, ele vai transitar à procura de um objeto. É um verbo transitivo. Deu o quê? O recado ao chefe. Olha, deu o recado ao chefe. Ele está pedindo esse complemento, ele está pedindo dois complementos. A diferença entre intransitivo e transitivo já ficou claro, né? Ficou clara a diferença entre esses, o que é transitivo, o que é intransitivo. Então agora eu vou voltar aqui no intransitivo. O verbo intransitivo, apesar de ele não pedir nenhum objeto, nenhum complemento para ajudar no seu sentido, ele pode vir acompanhado de adjunto adverbial. Adjunto adverbial é uma palavra que completa um verbo, não só um verbo, advérbio, adjetivo, mas no caso aqui a gente só vai trabalhar com o verbo. Adjunto adverbial é uma palavra que completa o sentido do verbo, dando circunstância de tempo, lugar, modo, tá ok? Então eu posso colocar aqui, Amélia chorou compulsivamente. Vamos fazer no verbo frente.
coloquei aqui um adjunto adverbial de modo. Aqui, o dinheiro sumiu ontem, ok? O dinheiro sumiu ontem. Eu completei aqui com um adjunto adverbial de tempo. O que nós estamos falando então? Que o verbo intransitivo, ele não pede nenhum objeto, ele não pede nenhum complemento, ele não transita. É possível você colocar um ponto final após ele. Mas isso não impede que ele venha acompanhado de adjunto adverbial, que é uma palavrinha que completa o sentido de um verbo e ele tem circunstâncias diversas, de tempo, lugar, modo e assim vai. Os filhotes nasceram no quintal. Então, é um adjunto adverbial de lugar. Nesse exemplo aqui, olha, reparem que o objeto que acompanha, que completa o sentido de achei, ele vem diretamente ligado ao verbo. Ele não vem através de nenhuma preposição, ele vem através de um artigo. Tá? Então, ele vem, a gente diz que ele vem diretamente, então é um objeto, chama-se de objeto esse complemento, direto, tá? É um artigo. Aí, se vocês têm dificuldade em reconhecer artigo, preposição, vocês têm que olhar minha aula lá sobre classe de palavras. Elas necessitam de ajuda, elas necessitam de quê? De ajuda, vamos lá. Então, o que eu vejo aqui? Aqui eu vejo uma preposição. Eu vejo que esse objeto, esse complemento está ligado ao verbo através de uma preposição. Então, está ligado indiretamente. Então, é o verbo transitivo indireto. E o de ajuda é um objeto indireto. Tá ficando claro agora para vocês? Qual é, então, o que nós temos aqui, então? A secretária deu o quê? O recado. Está pedindo um complemento que vem diretamente ligado a ele. Através de não tem preposição aqui. Então, é um objeto direto. Então, é um verbo transitivo direto. Aqui ele já está pedindo, deu a quem? Ao chefe. Aqui eu já tenho um objeto, eu vou ficar aqui do lado, um objeto indireto. Por quê? Porque ele está ligado ao verbo com uma preposição, ó, tá? Para a gente revisar agora, dar uma reforçada no que foi falado, explicado, eu coloquei aqui umas orações. Vocês dão um pause aí no vídeo, deem uma analisada, vejam o que é o verbo e veja que tipo de verbo é. Separe o sujeito do predicado, identifique o verbo e classifique em transitivo ou transitivo direto e indireto, ou transitivo direto ou transitivo indireto. E se for intransitivo, veja se há algum adjunto adverbial, ok? Agora nós vamos grifar os verbos. Vamos fazer oração por oração. Ele voltou muito cedo ontem. O verbo é voltar. É um verbo que aceita um ponto final. Ele voltou, tá? Então é um verbo intransitivo. Mas ele vem acompanhado de complementos que nós chamamos de adjunto adverbial. São palavras que indicam circunstância, que é de intensidade, de tempo e de tempo. O ciclista atropelou. Não dá para eu colocar um ponto final aqui. Ele está transitando à procura de um complemento. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo. Esse complemento está vindo direto ou indiretamente? Isto é, ele está vindo através de preposição? Não. Então, é um objeto direto e um verbo transitivo direto. Ok? Já viram, os alunos já viram este filme? Já viram? Eu posso pôr um ponto final? Os alunos viram? Não.
é um verbo transitivo. Ok, ele pede complemento. Que complemento ele pede? Eles viram o quê? Este filme. Ele pede esse objeto aqui. Viram este filme. Então, é um complemento, é um objeto que vem direto, sem preposição. Então, é um objeto direto. É um verbo transitivo direto. Ele casará, ponto. Dá para eu colocar um ponto final. Então, a gente já viu que é um verbo intransitivo, que não pede nenhum complemento. O que vem aqui é um adjunto adverbial que indica que circunstância? Aqui, lugar. Gabi foi para a Espanha. Gabi foi. Esse foi, ele pede um complemento geralmente. Foi para onde? Mas o complemento que ele pede é um adjunto adverbial de lugar. Então, é um verbo intransitivo, o verbo ir é um verbo intransitivo, eles vão. Gabi foi para a Espanha. Foi é um verbo intransitivo, para a Espanha é um adjunto adverbial de lugar. Então, vamos lá. Desobedecer. Quem desobedece, desobedece a alguma coisa ou a alguém. Olha como eu estou pondo esse a. Esse a é de preposição. E tanto que tem crase aqui. Eu tenho um vídeo com aula só de crase, muito bem explicado para vocês entenderem o que é crase, tá? Crase tem que ter preposição e artigo. Então, se tem crase, tem preposição. Vindo através de preposição. Verbo intransitivo, objeto. Verbo transitivo indireto, objeto indireto. Ok? Acho que você está acertando tudo, hein? A polícia sabe de tudo. Se que? Sabe de tudo. Então, aqui eu tenho aqui um verbo transitivo porque pede o complemento. E transitivo indireto porque ele está pedindo um complemento que vem através de uma preposição. Então, eu tenho aqui um objeto indireto. Ok? Eu vou agora colocar aqui para vocês, rapidinho, algo interessante. Alguns verbos podem funcionar ora como verbo intransitivo, ora como verbo transitivo. Então, vamos ver aqui. A criança dormiu, ponto final. A gente já sabe, então, que é um verbo intransitivo, ok? Nesta oração, é um verbo intransitivo. A criança dormiu aqui, também é um verbo intransitivo, porque aqui é um adjunto adverbial, tem a circunstância de lugar. Agora, a criança dormiu um sono tranquilo, eu já estou dando outro sentido ao verbo dormir. Eu estou fazendo esse verbo dormir, pedir um complemento, tá? Então, aqui vai ser um verbo transitivo direto. Dormiu o quê? Um sono tranquilo, objeto direto. Aqui não tem nada de adjunto adverbial, é um complemento, é um objeto que está fazendo esse verbo, que geralmente é intransitivo, passar a ser um verbo transitivo direto. Aqui ele pediu um complemento. Vamos a mais um exemplo aqui. A turma estuda, ponto final. Beleza, vocês já sabem que é um verbo intransitivo. Se eu colocar a turma estuda desanimadamente. Vamos lá. Desanimadamente. A turma estuda desanimadamente, continua sendo um verbo intransitivo, porque o que eu acrescentei aqui não foi um objeto, foi um adjunto adverbial. Aqui no caso tem circunstância de modo, tá? Agora aqui, a turma estuda a matéria. Esse verbo estudar aqui passou a pedir um objeto direto. O que a turma estuda? A turma estuda a matéria. Então, a matéria aqui é o complemento, é o objeto desse verbo transitivo direto. Objeto direto, porque não tem preposição. Ok? Eu quero só lembrar, lá atrás eu coloquei uma frase para vocês, uma oração assim. A polícia, vamos ver se eu me lembro. A polícia sabe de tudo, ok? Coloquei lá atrás, expliquei para vocês que sabe é um verbo transitivo indireto, porque pede um objeto indireto, porque tem uma preposição aqui. A polícia sabe o nome dele. A polícia sabe. Sabe o quê? O nome. Um objeto direto,
porque está sempre em Então, produção. inscrevam-se no meu canal. E obrigada e eu espero que vocês tenham gostado da aula.